Palácio do rei Salomão era a expressão máxima do auge político, espiritual, cultural e econômico de Israel no século X a.C. Mais do que uma residência real, ele simbolizava a consolidação de um reino próspero, respeitado entre as nações e profundamente marcado pela sabedoria atribuída ao seu rei. Sua descrição, preservada principalmente nos livros de 1º Reis e 2 Crônicas, revela uma arquitetura grandiosa, pensada para inspirar reverência, admiração e autoridade, refletindo a glória de um governo que, segundo as Escrituras, não teve igual antes nem depois em Israel. Localizado em Jerusalém, provavelmente ao sul ou próximo ao complexo do templo, o palácio fazia parte de um vasto conjunto arquitetônico construído ao longo de 13 anos. Diferente do templo, cuja edificação durou 7 anos, o palácio recebeu atenção prolongada e detalhada, indicando sua complexidade e a multiplicidade de edifícios que o compunham. Não se tratava de uma única construção, mas de um conjunto de estruturas interligadas, cada uma com função específica. Residência do rei, salas administrativas, espaços cerimoniais, áreas de julgamento e morada da filha do faraó, esposa de Salomão. A entrada do complexo já causava impacto. Portões imponentes, feitos de madeira nobre revestida de metal, provavelmente bronze trabalhado, davam acesso a pátios amplos e cuidadosamente organizados. Guardas posicionavam-se estrategicamente, não apenas como proteção, mas como demonstração visual do poder real. O visitante, ao atravessar esses portões, era imediatamente envolvido por uma atmosfera de ordem, riqueza e solenidade. Um dos edifícios mais impressionantes era a chamada Casa do Bosque do Líbano. Seu nome vinha do uso abundante de cedros do Líbano, madeira nobre, aromática e extremamente resistente, importada em grandes quantidades por meio de alianças comerciais com o rei Irão de Tiro. O teto era sustentado por 45 colunas de cedro, dispostas em 4 fileiras de 15, criando a sensação de estar caminhando por uma floresta artificial. A luz filtrava-se suavemente entre as colunas e janelas superiores, criando sombras elegantes e um ambiente ao mesmo tempo majestoso e acolhedor. Essa casa não era apenas decorativa. Ela funcionava como arsenal e salão administrativo, onde eram guardados escudos de ouro, armas cerimoniais e símbolos do poder militar de Israel. O ouro estava presente em abundância, não apenas como ornamento, mas como afirmação de prosperidade. Escudos grandes e pequenos, feitos de ouro batido, refletiam a luz das tochas e do sol, criando um brilho quase ofuscante. Próximo a essa construção estava o Salão das Colunas, um espaço amplo e solene, sustentado por pilares majestosos. Esse salão funcionava como área de recepção oficial, onde embaixadores estrangeiros, líderes tribais e autoridades locais eram recebidos. O piso, provavelmente de pedra polida, refletia a imponência do ambiente. Tapeçarias finas, tecidos coloridos e detalhes entalhados em madeira completavam a decoração, transmitindo sofisticação e domínio artístico. Ainda mais significativo era o Salão do Trono, também chamado de Salão do Julgamento. Ali, Salomão exercia sua função de juiz supremo de Israel. O trono, descrito como único em sua grandiosidade, era feito de marfim e revestido de ouro puro. 6 degraus conduziam ao assento real, e em cada lado dos degraus havia esculturas de leões, símbolos de poder, coragem e autoridade. 2 leões maiores ladeavam o trono, criando uma imagem que inspirava temor e respeito. Nenhum outro reino possuía algo semelhante, e a visão desse trono reforçava na ideia de que a justiça ali praticada era elevada, firme e inspirada por Deus. A residência pessoal de Salomão, embora luxuosa, parecia ser mais reservada do que os salões públicos. Seus aposentos incluíam câmaras privadas, pátios internos, jardins e fontes.
A água, elemento essencial e símbolo de vida e bênção, corria por canais cuidadosamente planejados, refrescando o ambiente e criando sons suaves que contrastavam com a solenidade dos espaços oficiais. Jardins ornamentais, com plantas exóticas e árvores frutíferas, ofereciam sombra e tranquilidade, revelando um cuidado estético refinado. Dentro do complexo também se encontrava a casa construída especialmente para a filha do faraó. Essa edificação refletia influências arquitetônicas egípcias, adaptadas ao estilo israelita. Era uma demonstração clara das alianças políticas de Salomão e de sua abertura cultural. Colunas, pátios e detalhes decorativos indicavam um intercâmbio de estilos e técnicas, tornando o palácio um ponto de convergência de culturas do antigo Oriente Próximo. Os materiais utilizados em todo o complexo eram da mais alta qualidade. Além do cedro do Líbano, usavam-se pedras grandes, talhadas com precisão, algumas delas cortadas e preparadas ainda na pedreira para que o encaixe fosse perfeito. O uso de ouro era abundante, mas equilibrado por madeira, pedra e tecidos finos. Não havia ostentação desordenada. Tudo parecia seguir um plano harmonioso, refletindo a sabedoria pela qual Salomão era conhecido. O interior dos edifícios era ricamente decorado. Entalhes em madeira representavam motivos florais, palmeiras, flores abertas e formas geométricas. Esses símbolos remetiam à criação, à vida e à ordem divina. As paredes podiam ser revestidas com painéis de madeira ou tecidos preciosos, e os móveis eram cuidadosamente trabalhados por artesãos altamente especializados, muitos deles estrangeiros trazidos para Jerusalém por sua excelência técnica. A vida no palácio era intensa e organizada. Servos oficiais, escribas, músicos e guardas circulavam constantemente pelos pátios e corredores. Havia horários definidos para audiências, julgamentos, refeições oficiais e cerimônias. O palácio não dormia completamente. Mesmo à noite, tochas iluminavam passagens estratégicas e guardas mantinham vigilância constante. As refeições do rei eram um espetáculo à parte. A Bíblia descreve a quantidade impressionante de alimentos preparados diariamente: farinha, carne, aves, vinho e especiarias. Isso indica cozinhas amplas, áreas de armazenamento bem planejadas e uma logística sofisticada. Banquetes reuniam convidados ilustres e a música, executada por arpistas e cantores, preenchia os salões com sons harmoniosos. Mais do que luxo, o palácio transmitia uma mensagem clara: Israel vivia seu tempo de ouro. A sabedoria de Salomão atraía visitantes de terras distantes, como a rainha de Sabá, que ficou maravilhada não apenas com suas palavras, mas com a organização do palácio, o serviço de seus oficiais, a ordem à mesa e a atmosfera de reverência que permeava tudo. Espiritualmente, embora distinto do templo, o palácio estava intimamente ligado à fé de Israel. A proximidade com o templo simbolizava a união entre governo e devoção. Salomão, como rei, governava sob a convicção de que sua autoridade vinha de Deus, e isso se refletia na arquitetura equilibrada, na justiça exercida e na busca pela harmonia. Com o passar do tempo, parte desse esplendor se perdeu. Guerras, invasões e o desgaste natural apagaram fisicamente o palácio, mas sua imagem permaneceu viva na memória e nos textos sagrados. O Palácio de Salomão tornou-se símbolo de um reino governado com sabedoria, riqueza usada como instrumento de estabilidade e uma liderança que buscava refletir a ordem divina na terra. Assim, ao imaginar o palácio do rei Salomão, não se vê apenas pedra, ouro e madeira, mas uma visão de mundo. Um espaço onde política, arte, fé e justiça se encontravam. Um lugar que representava o ápice de uma nação e o legado de um rei cuja fama atravessou séculos. Mesmo em ruínas invisíveis, o palácio continua erguido na história como um dos maiores símbolos de grandeza do mundo antigo.